Olá pessoal, eu sou o Jones e hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história da matemática com algumas curiosidades e fatos interessantes sobre um determinado número que tem uma relevância grande para os conhecimentos matemáticos. Falaremos sobre um número em especial, o qual possui algumas aplicações bastante interessantes tanto na geometria quanto na álgebra. Tá? Aí você deve estar se pensando, mas que número é esse que tem aplicações em duas áreas distintas? Simples, estamos falando do número π. Aquele cara é representado por uma letra grega que vale aproximadamente 3,14, ou seja, ele é um número irracional, aquele número que possui infinitas casas decimais não periódicas. Na matemática, o número π é uma proporção numérica definida pela razão entre o perímetro e o diâmetro da circunferência, ou seja, tudo começa na circunferência. Basta você dividir o perímetro da circunferência pelo seu diâmetro e assim obtém-se o π, tá? Os primeiros estudos dessa constante foi definido por Arquimedes. E essa letra grega que a gente conhece hoje é dada a William Jones. Foi ele que atribuiu essa letra grega para determinar o π. Tá? Há 4.000 anos atrás já conhecia esse número π. Tá? Já conhecia esse número π e isso tem evidência em alguns papiros. E como eu falei, a primeira pessoa a estudar foi Arquimedes, lá na Grécia, isso antes de Cristo. E ele já havia atribuído que π era basicamente esse 3, alguma coisa aí que a gente tem conhecido hoje. O matemático chinês também, isso já um pouco depois de Cristo, conseguiu determinar 7 casas decimais para o π, um feito inédito para o seu tempo. No fim do século XVI, Ludwig conseguiu encontrar 35 casas decimais. Tá? E, após sua morte, a sua esposa cravou essas 35 casas no seu túmulo. Algo bem interessante, né? E curioso até, eu diria. O número π aparece também em cálculos de navegação fora da Terra, ou seja, a NASA usa aproximadamente 16 casas para conseguir uma precisão desejada para o seu GPS espacial. E esse número tem uma relevância tão grande que ele tem um dia comemorado para ele, que é o dia 14 de março. E o assunto hoje é critério de divisibilidade. Hoje a gente vai ver a situação em que os números podem ser divididos por 2, por 3 e por 5. Isso vai ajudar muito vocês, principalmente quando vocês forem fatorar. Então, se liga nessa dica. Quando é que um número pode ser dividido por 2? O número, para ser dividido por 2, são todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Ou seja, os números pares, né? Se o número for par, eu consigo dividir ele por 2. Nessa situação, eu consigo dividir ele por 2. Quando é que um número é dividido por 3, é divisível por 3? Ora, quando a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 3. Como assim, professor? O que é múltiplo de 3? O múltiplo de 3 são os números, vamos pensar assim, a tabuada do 3, por exemplo, são os múltiplos de 3. 3, 6, 12, 9, né, 15, por aí vai. Olha esse exemplo. 72 é um número divisível por 3? Dá para dividir ele por 3? E a resposta é sim. Né? Por que pode dividir ele por 3? Porque a soma dos seus algarismos, 7 mais 2 dá 9, e 9 é um múltiplo de 3. Outro exemplo, 927. Dá para dividir por 3? Sim. Por que dá para dividir por 3? Por que eu posso garantir? Porque a soma dos seus algarismos, por exemplo, 9, 2 e 7 dá igual a 18, e isso é um múltiplo de 3. Ok? Em qual situação eu posso dividir por 5? Bom, dividimos por 5 qualquer número terminado em 0 e também ou em 5. Qualquer número que termine em 0 e em 5 dá para dividir por 5, ok?
Exemplo 1. Quanto é 5% de R$ 80? Então, para resolver essa parte, a gente vai montar uma tabelinha para usar a regra de 3 simples. Um lado com os valores e o outro lado com as porcentagens, tá? Então, bora lá. 80, que é um valor, corresponde a quantos por cento? Ora, esse é o total, corresponde a 100%. E o que a gente vai fazer com os 5%? Ora, como o 5% é porcentagem, ele vai ficar embaixo na parte da tabela do porcento. E no outro lado, como não tem valor, a gente vai colocar um x, que é esse o valor que a gente quer descobrir. Agora, basta que a gente multiplique cruzado e assim a gente vai encontrar quanto vale esse x aí, tá? Então, bora lá, multiplicar cruzado. Multiplica o 80 pelo 5, isso é igual a 100 vezes o x. Resolvendo 80 vezes 5 vai dar igual a 400. Isso é igual a 100x. Agora a gente vai passar o 100 que está multiplicando, ele vai passar dividindo, vai ficar 400 dividido para 100, que é igual a x. Resolvendo 400 dividido para x dá igual a 4. Então x representa 4, ou seja, 5% de 80 é 4.